Começou? Isso, começou. Pedro, daí tem uma conversa aqui, você quer no chat? Quer que eu faça a leitura? Quer fazer? Pode ser. Tá, beleza. O Rodrigo estava retomando que ele comentou que o comentário dele foi com base no comentário da Marília sobre comunhão e setores deliberativos da sociedade e a comunidade científica. E a Marília estava retomando que não necessariamente a comunidade científica e a sociedade elas vão concordar. E o Rodrigo, né, isso faz parte do jogo democrático. E outra coisa é que essa questão de que essa visão super do Kitcher, né, ou essa, não percebe as dinâmicas internas da comunidade, que historicamente, a depender da área, possui graus de discordância e dissenso. E eu confesso que eu também fiquei em dúvida com relação a isso, né? A gente sabe que na democracia a concordância ela é interessante, mas o dissenso ele também é importante e principalmente, né, existem algumas situações de silenciamento, né, que podem acontecer assim, então Marília seguiu, no caso da ciência bem ordenada, me parece que seria necessário chegar a uma decisão, mesmo que ache discordância, é preciso encaminhar-se, sem pressão prática. Bora lá, Pedro. Perfeito, não, uma ótima crítica. O Kitcher ele dá o exemplo de uma família combinando o que fazer num domingo à noite, né? E aí, sei lá, tem alguém querendo jogar videogame, alguém querendo assistir TV, vai usar a mesma TV, alguém querendo jantar, e a ideia do engajamento mútuo é que as pessoas supostamente entenderiam o lado do outro, as preferências do outro, ia fazendo talvez algumas concessões e aí chegar numa decisão. Se não chegasse, né, se não chegar, aí teria questões de voto, dependendo de tantas pessoas, enfim, dependendo do grau da discordância e tal, mas ele reconhece esse problema, né? Mas chega a uma decisão, né? Tem que chegar a uma decisão. Citei aqui a Manuela, no final do ano, em dezembro, eu vou moderar uma palestra, uma fala dela, né, para a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, né? Então, a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica está com um ciclo de seminários. Essa semana teve um, né, sobre memória e isso, filosofia da memória, né? E cada mês vai ter, vale muito a pena visitar o site, acompanhar o canal deles no YouTube. E em dezembro vai ter uma com a Manuela. Acho que ela recentemente tem pesquisado perseguições a cientistas, como que isso interfere, quais linhas de pesquisa são promovidas, quais linhas de pesquisa cientistas sentem mais à vontade para pesquisar, mesmo não sofrendo retaliação e tal. Eu particularmente uma filósofa que eu me interesso muito pelas pesquisas, assim, sensacional os trabalhos dela. Mas vamos lá passar para a noção de estratégia. Vou tentar não me demorar muito nela, porque a proposta do Lacey é mais conhecida no Brasil, esses outros não, e aí tem mais textos em português que vocês podem encontrar. Tal. A proposta do Lacey, né, e outros colaboradores se baseia principalmente na sua noção de estratégia, que tem duas funções. Né? Uma estratégia, ela restringe quais teorias e categorias vão ser utilizadas em uma investigação, então uma função de direcionamento teórico, e uma função de direcionamento empírico, que seleciona quais tipos de dados empíricos, fenômenos e seus aspectos vão ser considerados relevantes. Então, para ele, assim como a gente dividiu a ciência, né, pensando que tem um momento de escolha da pesquisa, um momento de realização, tem um momento de escolha da estratégia. Né? Quais teorias e categorias a gente vai achar razoável utilizar? Você vai ter categoria com termos densos ou não, por exemplo. E quais dados, né, que a gente vai olhar? Que tipos de dados? Né? A gente vai... Bom, depois eu vou explicando, mas a gente vai, sei lá, descontextualizar algum fenômeno ou ver ele no seu... Oi. Naziane? Era algum erro. Ou ver ele no seu contexto socioecológico e tal. Mas, bom, estratégias, elas dependem da fecundidade para continuarem sendo adotadas. O que quer dizer fecundidade nesse contexto? Ser e continuar sendo, né, uma fonte de teorias que venha a ser corretamente aceitas em relação a certos domínios de fenômeno. Né?
corretamente aceita para o Lacey, né, é aceita conforme o ideal da imparcialidade, só valores cognitivos. Tá? Então, estratégias têm que ser fecundas para serem aceitas. Mas, e aqui a novidade deles, para ele, estratégias também têm relação de reforço mútuo, né, com a adoção de determinada perspectiva de valor. Então, determinada estratégia, ela promove determinada perspectiva de valor e a adoção de determinada perspectiva de valor e a adoção de determinada perspectiva de valor promove determinado tipo de estratégia, maneira de enquadrar uma pesquisa, né? Ele vai dizer que, aqui é um diagnóstico dele, ele vai dizer, teve algum problema no chat? Já saiu. É um diagnóstico que ele faz da ciência atual, que na ciência atual tem um predomínio, né, uma dominância de estratégias descontextualizadoras. Estratégias descontextualizadoras não utilizariam os termos densos, categorias com termos densos, então não são pesquisas que vão lançar mão daqueles conceitos que a gente viu no argumento conceitual. São pesquisas que vão tentar descontextualizar um objeto do seu contexto socioecológico, vamos dizer assim. Então, experimentos controlados, coisas assim. Estratégias descontextualizadoras dá para a gente dizer que se aproxima um pouco daquela tese do reducionismo, né, filosofia da ciência, tentar isolar os elementos causais principais relacionados a algum fenômeno e tal. E para ele, esse tipo de estratégia promove o que ele chama, né, interpretando a explicação que ele dá para o domínio dessas estratégias, está uma relação de reforço mútuo com o que ele chama de perspectiva de valor do progresso tecnológico e que é interpretada numa perspectiva maior da perspectiva de valor do capital e do mercado. Tá? Então, para ele, esse tipo de estratégias promovem essas perspectivas de valor e essas perspectivas de valor promovem esse tipo de estratégia, né? Já vou desenvolver um pouquinho mais isso, né? Para ele, essas estratégias descontextualizadoras se relacionam com, por exemplo, a perspectiva de valor do progresso tecnológico. Para ele, isso seria a melhor explicação da predominância dessas estratégias nas instituições científicas atuais, né? nas pesquisas que são mais financiadas e tal. E aí ele consegue também explicar, então é meio que uma inferência, a melhor explicação, o argumento dele, né? Consegue explicar por que alguns valores cognitivos são interpretados do jeito que são. Então, ele vai falar da adequabilidade empírica como exatidão quantitativa em vez de qualitativa. E por que mais recursos de financiamento, recursos materiais, são mais fornecidos às pesquisas que envolvem esse tipo de estratégia, né? Então, se a gente pegar um exemplo, sei lá, existem menos pesquisas sobre efeitos de atividade física na saúde do que pesquisas sobre efeitos de medicamentos, né? E aí aqui tem uma revisão, é uma meta-análise do Nace e do Ionadis, de 2013, falando isso, né? Então, pesquisa sobre medicamentos, dá para fazer os estudos controlados, certinho, bonitinho. Então, está em reforço mútuo com a perspectiva de valor do progresso tecnológico, do capital e do mercado. Mas pesquisas sobre efeitos de atividade física são bem mais difíceis, né? Não dá para você fazer, sei lá, pedir simplesmente para um grupo parar de fazer atividade física, né? Vai ter que ser estudos observacionais, retrospectivos, de outros tipos, né? E bom, e aí seria um exemplo de que então tem um predomínio dessas estratégias relacionado com essa perspectiva de valor, né? O que para ele justifica adotar essa perspectiva de valor? Seriam 4 pressupostos. O primeiro deles é uma ênfase no controle da natureza, controle tecnológico, né, que seria uma postura caracteristicamente humana em relação aos objetos naturais. Isso para ele vem desde o Bacon, né? Toda atividade científica, vamos dizer, de uma certa maneira pressupõe o valor do controle, mas aqui nessa perspectiva de valor do progresso tecnológico, o controle é insubordinado, né, a outros valores. Segundo o pressuposto de que o avanço da tecnologia serve ao bem-estar das pessoas em geral e a qualquer perspectiva de valor. Então, meio que a ideia de fundo aqui é que a tecnologia é neutra, né, que favorece qualquer perspectiva de valor, o bem-estar das pessoas. De que há soluções tecnológicas para uma ampla gama de problemas, por isso que, sei lá, tem algum problema, já começam a dizer que talvez tenha tecnologia que resolva isso e outras soluções não são tão focadas. A gente vê muito isso em relação às mudanças climáticas, né? Propostas de geoengenharia e tal.
e de que não há outra fonte de solução para eles, né? Alguns autores chamam essa tese de solucionismo tecnológico, né? A gente resolve problemas criados pela tecnologia com mais tecnologia, né? E que não existem possibilidades significativas de realização no futuro previsível para perspectivas de valor que não incluam essas das estratégias descontextualizadoras. Qual que é a questão do Lacey, o movimento que ele faz, né? Bom, o que justifica adotar esses pressupostos? O que justifica esses pressupostos, né? Quais são as razões que tornam esses pressupostos mais prováveis, né? Ora, não tem como pesquisar esses pressupostos se restringindo às estratégias descontextualizadoras, porque, por exemplo, as estratégias descontextualizadoras não fazem pesquisas com termos densos, né, com termos carregados de valor. E aqui a gente tem o segundo pressuposto, que se refere explicitamente, né, ao conceito de bem-estar. Então, sob pena de reconhecer a sua própria falta de justificação, né, dos pressupostos dessa perspectiva de valor, as estratégias descontextualizadoras, né, requerem pesquisas realizadas por outras estratégias, que seriam as sensíveis ao contexto, que ele chama. Que aí não vai dissociar algum objeto do seu contexto socioecológico, que vai utilizar categorias qualitativas, termos densos e coisas assim, que não vai reduzir, operar um reducionismo científico sobre determinado objeto, tá? E, bom, uma das principais estratégias sensíveis ao contexto que ele analisa, no livro de 99 são duas, né, a abordagem feminista às ciências, abordagens feministas à ciência, e a agroecologia. E aí, analisando documentos, né, dessas abordagens, né, ele fala que as estratégias sensíveis ao contexto vão também estar em uma relação de reforço mútuo com estratégias, mas com perspectivas de valor, mas não vai ser mais aquela do progresso tecnológico, vai ser perspectiva de valor que ele chama da justiça social, participação democrática e sustentabilidade, né? Então, eu não conheço muito sobre agroecologia, mas as pesquisas não estão dissociadas, por exemplo, de questões sobre soberania alimentar das pessoas envolvidas, tem mais participação delas, tal, é diferente de uma pesquisa isolada sobre a produtividade de algum tipo de semente, né? Mais ou menos essa questão que ele traz, né? Bom, se esse é o caso, se a gente, sob pena, né, de ter seus pressupostos injustificados, as próprias estratégias descontextualizadoras requerem as sensíveis ao contexto, então a gente tem pelo menos dois tipos de estratégias, e aí a gente tem a proposta positiva, né, do Hugh Lacey, do Pablo Mariconda, que é o pluralismo estratégico, que é a ideia que, para investigar diferentes tipos de objetos e fenômenos, pode ser necessário adotar modalidades fundamentalmente diferentes de estratégias, que podem incluir as sensíveis ao contexto e as descontextualizadoras, né? Então, a ideia dele é que, bom, partindo desse diagnóstico de que a gente tem mais descontextualizadoras contemporaneamente, né, e que está nessa relação de reforço mútuo com a perspectiva de valor do progresso tecnológico, né, 60% dos países da OECD são financiados de maneira privada, coisa assim, ênfase em inovações, né, sendo instituições de inovação científica sendo criadas em universidades e tal, esse tipo de crítica, né? Se a gente tem esse predomínio, mas para essas estratégias descontextualizadoras se justificarem, precisa das estratégias sensíveis ao contexto, então a gente tem que começar para ele reformar, né, as instituições científicas de modo que tenha mais espaço para as estratégias sensíveis ao contexto também, né? Então, por isso a ideia de um pluralismo, tem que ter mais espaço para ambas as estratégias. Ele não, e isso é importante até para as críticas depois, né, ele não vai querer excluir, acabar com as estratégias descontextualizadoras, porque elas produzem conhecimento, são fecundas, tá? Mas tem que ter mais espaço para as estratégias sensíveis ao contexto, porque tem alguns fenômenos que demandam, né, vamos dizer, uma abordagem que não o isole do seu contexto social, ecológico, algo assim, né? E aí ele vai dar o exemplo do caso das sementes, e aí tem outras estratégias sensíveis ao contexto das abordagens feministas da ciência, mas também a tecnologia social, que vai considerar os interesses das pessoas envolvidas durante a criação, durante todo o processo de criação de uma tecnologia e tal, e tem outros exemplos, tá? Então a ideia é começar a reformar, né, as instituições científicas de modo que a gente tenha mais esse tipo de estratégia também, né?
estratégias sensíveis ao contexto. E aí ele vai falar que necessariamente vai ter conflito, porque mais financiamento para uma é menos, necessariamente menos para outra, mas que é importante até pelas perspectivas de valor diferentes que as estratégias sensíveis ao contexto promovem, né? Com isso, o Lacey ele reabilita o ideal da neutralidade, porque se a gente tem uma pluralidade de estratégias, a ciência não vai ser neutra, mas ela pode ser inclusiva e equitativa, quer dizer, para toda pesquisa científica, para toda perspectiva de valor, vai ter alguma pesquisa que suporte ela, para toda perspectiva de valor vai ter uma pesquisa, e o conjunto total da ciência não vai favorecer mais do conhecimento científico, não vai favorecer mais uma perspectiva em detrimento de outra, porque a gente tem um conjunto, né, de estratégias. Então, o corpo do conhecimento científico total, geral, vai favorecer mais ou menos equitativamente, né, as perspectivas de valor que podem ser adotadas numa sociedade democrática. Também ele vai pressupor o mesmo pressuposto que o Kitcher, né? Tem que ter pelo menos valores democráticos, essa é a base. Né? Não são valores que podem ser endossados em outras sociedades. Tá? Então ele consegue reabilitar o ideal da neutralidade. O Lacey também pressupõe o ideal da imparcialidade, mas veja, uma reabilitação é outra definição diferente daquela que a gente viu. Né? E aí ele consegue criticar, vamos dizer, uma certa orientação para a ciência que identifica ela com a tecnologia, né? A tecnociência, que só visa a produção de objetos tecnológicos que gerem lucro. A proposta, o pluralismo estratégico fornece as condições para um diálogo de saberes, né? Esse tema tem um conceito de diálogo de saberes, né, em ciência, tecnologia e sociedade, mas aqui é um sentido comum, tá? Diálogo entre diferentes conhecimentos. Estou colocando assim. Entre a ciência e o conhecimento tradicional indígena, ele desenvolve isso num texto mais recente, né? A ideia é que, bom, se a ciência não é aquilo que é só feito por estratégias descontextualizadoras, mas também por sensíveis ao contexto, talvez o conhecimento tradicional indígena pode ser um tipo de estratégia sensível ao contexto, ou o próprio pluralismo estratégico seja um conjunto de saberes, de conhecimentos distintos, né, dentre os quais o conhecimento tradicional indígena. O conhecimento, tá? Não alguma crença metafísica de fundo que até a gente equivaler como conhecimento prejudica o entendimento dessa crença, tá? A ideia é o diálogo entre o conhecimento, entre saberes, tá? E, por fim, critica a análise que ele chama análise de risco padrão, né, que, para ele, análise de risco feita sobre estratégias descontextualizadoras, não conseguem ver efeitos de longo prazo, porque já supõem que aquilo tem que ser imediatamente aplicado, são análises de risco que não reconhecem questões de valores relacionados a risco, coisas do tipo, tá bem? Certo. Eu queria passar mais rápido sobre a proposta deles também, mas acho que daqui já dá para a gente pensar em algumas críticas, também ao pluralismo estratégico. Vocês gostariam de pontuar alguma? Vocês acham que dá mais conta que a proposta do Kitcher ou não? Vejam que a do Kitcher é de cima para baixo e a do Lacey é um pouco de baixo para cima, né? Mas tem seus próprios problemas também, né? Seus próprios obstáculos. Assim. Vocês gostariam de levantar algum específico ou não? Segue. Uhum. O Rodrigo, esse pluralismo é bem próximo da ideia da diversidade da Longino. É bem próximo, assim, são propostas muito parecidas, né? Mas a Longino, ela vai colocar, acho que, mais condições para o pluralismo. Ela vai colocar, mas são bem próximos. Dá para comparar, assim, pode ser um tema de TCC, dissertação, comparar o pluralismo dos dois, né? É bem próximo, mas da Longino é motivado por outros conceitos, né? Vem de outro aparato conceitual e aqui da noção de estratégia e tal. Bom, algumas das críticas que foram feitas a propósito do Lacey, do Maricondo. Que isso, Rodrigo?
Não permite distinguir ciência básica de ciência aplicada, se está sempre em reforço mútuo com alguma perspectiva de valor, e como seria o caso de uma ciência pura, né? O Lacey tenta responder isso no seu artigo de 2018. A Douglas e outros autores vão criticar porque assume ainda o ideal da imparcialidade, e aí, como a gente vai ver depois, tem críticas muito fortes ao ideal da imparcialidade. E a Crane, ela vai falar que o pluralismo estratégico é muito fraco para a gente enfrentar o status quo da ciência atual, tecnociência comercialmente orientada. Ela vai dizer que até que é fraca para lidar com casos de ciência nazista. O Lacey dá para rebater dizendo que o pluralismo estratégico ele surge a partir de uma sociedade democrática. Ele, na ciência nazista a gente não tinha isso, né? Mas para combater, por exemplo, a questão de conflitos financeiros de interesse, mercantilização da ciência, como os outros vão chamar, né? E aí, será que consegue ou não, né? Que é uma proposta mais de reforma, né? De ocupando mais espaço para as estratégias sensíveis ao contexto, mas não elimina as outras, o que fazer, né? Ou será que é só uma proposta médio, curto e médio prazo, a longo prazo pode outra coisa, então. Mas sim, tá mais próximo da ideia de democratização das ciências, e o que eu acho interessante no Lacey é que ele vai pegando documentos, sei lá, da via campesina, né, vai partindo da prática da agroecologia para ir defendendo essas coisas, participação democrática na ciência e tal. É mais um ideal de baixo para cima, mas também tem seus problemas, tá? Pessoal, eu vou... aqui estão algumas... Então, o modelo do Lacey, né, e do Maricondo teve uma repercussão muito grande no Brasil, tem várias pesquisas sobre eles, de vários autores excelentes, aqui eu queria citar alguns, tá? Se vocês se interessarem. Então tem o Gabriel Fernandes, da UFRJ, ele é agrônomo e depois foi para Filosofia e História das Ciências. Ele tem muita coisa legal usando o modelo para discutir agroecologia, tem esse artigo na Principia. O Cláudio Reis tem vários artigos interessantíssimos, acho que está na Federal da Bahia agora, aqui, sobre questões de conservação nos campos sulinos, no Rio Grande do Sul, utilizando o modelo. E a Kelly Coyd, ela fez uma biografia da doença de Chagas, também usando o modelo. Pesquisa muito interessante, a tese dela, tá? Tem outros autores, né? O Cristiano Cruz, que trabalha tecnologia social e usando o modelo também. Enfim, tem muita coisa em português legal sobre isso, tá bem? Bom, eu gostaria de falar algo rápido sobre o argumento da subdeterminação, que a gente vai discutir semana que vem. E depois passar um vídeo de 10 minutos, a gente encerra, tá? O argumento da subdeterminação, que vai ser o argumento que a Londino vai mobilizar, ele é um argumento assim, com uma história imensa em filosofia da ciência, ele está envolvido um monte de discussão em filosofia da ciência sobre realismo ou não, e ela utiliza para valores na ciência, então realmente a gente precisa de mais tempo, né? Então semana que vem a gente vai conversar sobre o argumento, a proposta da Londino, a Douglas, o argumento do risco indutivo e a proposta da Douglas, né? Mas ele parte de uma ideia muito básica. Esse exemplo aqui eu acho ótimo, né, para explicar a ideia de subdeterminação. É o exemplo do Kelly Stanford, no verbete da enciclopédia Stanford, sobre subdeterminação, sobre o argumento da subdeterminação. E ele diz o seguinte: eu sei que você gastou R$10 em maçãs e laranjas, cada maçã custa R$1, e cada laranja, tem maçã ali de novo, perdão, custa R$2. Né? Então, cada maçã custa 1 e cada laranja custa 2. O que você comprou? O que vocês responderiam? Você gastou R$10, cada maçã custa 1, cada laranja custa 2. O que dá para comprar? Tem várias opções, né? Dá para comprar 10 maçãs, dá para comprar 5 laranjas, dá para comprar 4 laranjas e 2 maçãs. Tem várias opções, né? Então a ideia da subdeterminação é basicamente a moral desse exemplo banal, né? A gente tem um conjunto de evidências que não determina qual hipótese que a gente deve aceitar. Tem várias opções, né? Mas ele subdetermina, ele determina parcialmente. É parcial, porque tem várias opções, mas ainda assim determina porque ele exclui algumas, né? Não dá para a gente falar que comprou 6 laranjas. Não dá para a gente falar que comprou 11 maçãs. Vai passar o valor. Tá? Então, por isso subdetermina.
é sub, mas ainda determina. Determina parcialmente. Tá? Tem várias opções, várias hipóteses cabem nesses dados, né? Mas outras não cabem. Então, por isso que não leva a arbitrariedade, pode tudo, argumento da subdeterminação, não. Exclui algumas, né? Mas aí tem várias opções possíveis, e aí como que a gente vai escolher qual que é a mais adequada para a evidência, né? Bom, e aí entra no argumento da Longino, de que valores fazem parte de crenças de fundo para a gente conseguir identificar qual hipótese está relacionada com qual evidência e tal, mas aí tem outros argumentos da subdeterminação que vão falar que a gente tem que escolher a hipótese a partir, sei lá, dos melhores valores, coisas assim, e aí cada versão do argumento da subdeterminação tem suas críticas, né? O argumento da subdeterminação também ele pode ser temporário, né? A gente pode obter mais evidência e aí consegue determinar esse problema, ou ele pode ser permanente, né? Pode ser uma situação, algum problema científico que a gente não consegue evidência decisiva, tá? Então é uma palhinha sobre o argumento da subdeterminação que a gente pode conversar que a gente vai conversar semana que vem. Para terminar, pessoal, eu falei aqui de neutralidade, né? Os argumentos hoje, principalmente sobre a neutralidade, e falei um pouquinho de tecnologia. Para o pessoal de valores na ciência, está meio que dado de que a tecnologia também não é neutra, né? Já que ela se relaciona com a ciência de várias maneiras, não só como aplicação, mas, bom, instrumentos de medida de física em várias áreas são tecnológicos também, né? E às vezes uma tecnologia permite o surgimento de uma nova teoria científica, então não é meramente essa questão da aplicação tal, da ciência para a tecnologia. Eles tomam isso como dado, mas eu queria pelo menos mostrar para vocês um pouquinho da discussão sobre neutralidade da tecnologia também, né? Eu não sei qual tempo vocês vão ter depois, então eu separei 2 vídeos rápidos, um é de 5 minutos e o outro tem mais, mas são mais os primeiros exemplos que são importantes para discutir um pouquinho sobre a neutralidade da tecnologia, para a gente terminar aqui, tá bem? Eu vou então mudar a aba. Os vídeos estão em inglês, mas tem as legendas, tá? Tem as legendas automáticas aqui no YouTube. E a gente fecha com isso para pelo menos vocês terem conhecerem um pouco dessa discussão sobre neutralidade da tecnologia também. Estão vendo? E a gente... Tá. Hi, I'm Ryan Jenkins, a philosophy professor at Cal Poly in San Luis Obispo. Lots of people think that technology is neutral, that it's just a tool that takes us from A to B, or helps us solve a problem more efficiently, without raising any difficult questions about our values. For example, you might think a car is just a better horse-drawn carriage, a light bulb is just a better candle, or a thermostat is just a better fireplace. This is especially true when you think about the way computers help us make decisions. Lots of people think that data is objective, so if you're asking a computer to analyze data for you, then there's one right answer that it should give. I think this view is comforting because it eliminates the need for human judgment. Our own choices don't seem to enter into the picture if technology is just making our lives easier, faster, or more efficient in the best way possible. But I also think this view is mistaken. Let's look at one of the simplest uses of computer algorithms sifting through data for us, one that you and billions of other people use every day: search engines. Google is the world's most popular search engine. When you go to Google and search for something, you probably think you're getting the best result, the website that's the best fit for your search. But there's actually no such thing as an objective Google search result. Google tailors its search results to what it thinks its users want to see. The search results served to 2 people will depend on their location, browsing history, and other signals that Google uses. And this makes sense. If I'm searching for pizza, I want to see pizza restaurants near me, not in another city or in another country. But let's take another example that's more serious. In some cases, Google offers different information to users or hides information entirely, even when what they search for has an objective answer. Imagine a user who searches for something like, what are the best ways to commit suicide? First, ask yourself, what would an objective answer to this question be? Well,
We have data about the answer to this question. Maybe the computer algorithms performing the search should just show the user the most relevant information to answer their question. But then take a minute and ask yourself, what should Google tell the user really? What Google actually offers up is the number for a nationwide 24-hour suicide hotline and a message telling you that you're not alone and that confidential help is available for free. Now, that's not what the user searched for, and it's not actually helping the user find what they want. It looks like actually human values are influencing the way that the technology works. And this seems like a good thing, right? The same is true at YouTube, which is owned by Google. If a user searches for information about terrorist groups like ISIS, YouTube will show them anti-ISIS and anti-terrorism videos instead. If users search for information about the COVID virus or the COVID vaccine, the site points them to reputable sources, rather than misinformation, which could lead people to make bad decisions about their own health. If something as straightforward as search were really a simple matter of efficiently crunching objective data, then these results would be surprising. Instead, it seems like Google is willing to alter the function of its product to nudge users in certain directions, away from suicide, away from terrorism, towards vaccines for COVID. But if it's okay for Google to alter its search results for certain purposes, what values should guide them? Should Google just show users whatever results they want to see, whatever advertisers want them to see? Or should Google limit the results to only what's in the user's best interest, or what's good for society overall? And who at Google should be trusted to decide what's in the best interest of each user, let alone society at large? Especially when billions of people use their search every day and rely on it to make decisions that affect their well-being and the well-being of others. So while we think that technology is neutral or merely a tool, what we've seen here is that even something as simple as a search engine reflects our individual choices and values. And moreover, a lot of these choices made by Google seem like the right choice. They probably should try to steer people away from committing suicide and towards resources that could help them. Now, this is not simply a story about search. Keep in mind that computers are now helping us make decisions about who gets hired for a job, who's allowed to fly on a plane, how long a criminal might go to prison for a crime, who gets a loan from a bank, and much more. We should be careful not to be overly naive about the computer programs involved in these decisions either. What seems like computers crunching objective data turns out to offer lots of opportunities for designers to input their own values and decisions into the way technology works. This can be an intimidating thought, much less comforting than thinking that developing technologies is a rather bland and one-dimensional job of just making things more efficient. Instead, this realization pushes us to ask, what's the role of our values in shaping technology? When should efficiency or objectivity be balanced against other things we care about, like human health or society's well-being? What do you think? Pronto, vou colocar outro vídeo. Esse canal do YouTube, Wireless Philosophy, tem vídeos muito bons de várias áreas de filosofia, eu recomendo fortemente, né? Muito bom. E sempre com esses desenhinhos, assim, eu acho ótimos. Coisas de filosofia política, de epistemologia, metafísica, é bem legal. E... que bom que vocês gostaram. E... Bom, essa discussão sobre neutralidade da tecnologia, né? Ela tem um artigo clássico que é do Langdon Wiener. Vou colocar o link do canal. Deixa eu colocar o link para vocês aqui. Wiener, artefatos têm política, não sei se vocês já ouviram falar. E ele tem alguns exemplos assim, bem legais também para a gente discutir isso. O que é isso, José? Aqui é uma aula de uma professora Jackster, acho. E ela discute esses exemplos. Muito interessante também. E aí a gente finaliza, tá? Estão vendo, né? Very often, technology does determine the way we're able to act. And his first example is the bridges. These are called parkways, these bridges, these low bridges that lead from New York City to Long Island. Oh, meu Deus. Now,
You may not know, but Long Island is this beautiful island outside New York. It's part of New York City, strictly speaking. It has beaches, beautiful parks, and usually quite rich people live there. And the person who designed the parks on Long Island, but also the roads that lead there, his name was Moses. He designed these low bridges that are only 3 meters high. And that means you can city to Long Island. Now, you may not know, but Long Island is this beautiful island outside New York. It's part of New York City, strictly speaking. It has beaches, beautiful parks, and usually quite rich people live there. And the person who designed the parks on Long Island, but also the roads that lead there, his name was Moses. He designed these low bridges that are only 3 meters high. And that means you can drive a car through, but you can't drive a bus through them. That means you need to be rich enough to have a car of your own to get to Long Island. So if you were a poor person, an African-American person perhaps, who did not own a car and needed to rely on public transport, you couldn't get to Long Island. So this is a technology that very, very deliberately limits what people are able to do and affects the possible culture of Long Island. Another example he mentions quickly is the boulevards of Paris. So after rioting in Paris in the 19th century, during those riots, the protesters put up barricades in the streets. This is a map that shows the old map of Paris with lots and lots of narrow streets. And then Haussmann, the architect who Napoleon asked to reinvent Paris. And the main strategy for that was just demolishing the old narrow streets and making these really wide boulevards. And this is what the boulevards looked like. They're so wide that there's no way you can barricade them. And so you can't, the people can't fight against the military. There's plenty of room for tanks in those streets. So this is another very deliberate example of a way that technology is designed to have specific cultural and societal effects. But of course, very often technology does affect our culture, but it's not an intentional, people didn't intend the technology to have those effects. So for instance, one of Winner's examples is accessibility for people who use wheelchairs, for instance. It wasn't until the 1970s that people started thinking that, oh, we actually could build ramps instead of stairs everywhere and make the city more accessible for people in wheelchairs. But people didn't probably design cities on purpose so that people with wheelchairs couldn't get in there. Another example, which Winner doesn't mention because it's a much more recent, it's an example that people have become aware of more recently, is the way that photography is calibrated for white skin. The first analog cameras, they had to calibrate the way that the negative photographs were printed so that the skin tones and contrast would come out right. And the way that photographers did this was they had a Shirley card, and this is one example of them. The Shirley cards, they're called that because the woman on the first one was called Shirley, apparently. But Shirley cards always had a woman with light skin, dark hair, and skin showing. And it was the standard way that the film was supposed to be developed. So the photographers would try then developing their negatives and try to get them to match this appearance. And this meant that all photographs were being calibrated for light skin, for white people, right? So if you tried to take a photograph of a person with dark skin next to a person with white skin, the person with white skin would come out, you'd be able to see their facial features, but the dark-skinned person's skin or their face would hardly be visible. The film itself was actually designed to make these photographs look beautiful. So the film itself was designed for white-skinned people. It wasn't until the 1970s. Pessoal, vou parar aqui. Tem mais exemplos, vou deixar o vídeo para vocês, se vocês se interessarem. Tem sobre rádio, linhas de trem, enfim, é muito interessante, tem as legendas automáticas.
Eu ia comentar que o vídeo anterior tinha sido bem benevolente com o Google, né? E aí o Léo trouxe, né? A questão dos anúncios contra a pele da fake news, enfim, o Telegram mandando mensagem também. Bom, mas pessoal, era isso, então, trazer essas discussões sobre neutralidade da tecnologia, para que vocês estejam cientes, e aí a gente retoma semana que vem, terminando, então, esses encontros, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos, das discussões de hoje também, e obrigado pela paciência até agora, pela presença, pelas discussões, que interagiu, então, valeu. Se eu puder ver a cara de vocês, eu não vejo. Cadê? Aí, viu, Léo, Virajara, Alisson, que legal. Só um pequeno comentário, Pedro. Uhum. Eu não sei que tração teve na discussão sobre neutralidade da tecnologia um autor que, na década de 90, escreveu sobre isso, que era alguém que trabalhava só com AI, com inteligência artificial, com algoritmo, com computação, né? Mas ele escreveu, ele sumiu, né? E eu não sei que tração que teve na discussão sobre tecnologia, porque assim, a perspectiva dele é um pouco mais sombria até mesmo do que a última autora, em que a perspectiva dele é de que essa tecnologia que a gente tem em computador, ela não é como tecnologia, por exemplo, de um garfo ou uma pá. Ou seja, eu estou precisando disso daqui agora para melhorar ou um carro ou uma roda. Ele fala que a perspectiva da tecnologia por trás do computador, e isso de experiência dele com colegas, né, nesse texto ele fala, é que a primeira pergunta é como que a gente gostaria que as pessoas fizessem tal tarefa. Então eu vou moldar como as pessoas vão fazer isso. Então, como eu gostaria que as pessoas comprassem roupa? Como eu gostaria que as pessoas fizessem amigos? Como eu gostaria que as pessoas achassem pares para formar casal, e por aí vai. Mas aí eu não sei que tração que teve na discussão isso, porque esse cara escreveu, ele sumiu, entendeu? O que você citou, o Yukui? O Felipe Agri. Felipe Agri. Eu não sei eu não sei como é que pronuncia o sobrenome, né? Mas é o Felipe Agri, ou Agri, eu não sei exatamente como é o que vou escrever aqui. Tá. É professor da UCLA, né? Teve formação no MIT, e foi uma pessoa que foi para filosofia num determinado momento no MIT. Tá. E ele tem essas teses assim um tanto quanto bem fora da curva, né? Mas elas foram publicadas em artigos e capítulos na década de 90, e depois esse cara sumiu, ele desapareceu, entendeu? E ele voltou à discussão um dia desses, porque o pessoal suspeitou que ele tinha morrido, né? Aí foram atrás e falaram, não, ele está vivo. Mas é sobre tecnologia da computação, nas opiniões assim mais sombrias que eu já vi assim na área. Mas é só um comentário que eu queria ver, achei muito legal. Valeu, obrigadão. Que isso, que legal. Eu não conhecia, vou pesquisar, Alisson, obrigado por trazer essa referência. Vou atrás. Os nomes mais conhecidos estão o Feinberg, né? Aí tem os clássicos, né? O Jacques Ellul. Mas esse não, que legal, vou atrás. E o Rodrigo falou do Yukui, eu vou pesquisar também, Rodrigo, não sabia, obrigado por trazer essas referências. Esse eu não conhecia, de tecnodiversidade, né? E a Marília... a página dele, vou procurar. E existe algum interesse ou debate de pesquisa no ideal com a questão do transhumanismo, bioconservadorismo? Esses vídeos me despertaram essa curiosidade. Sobre transhumanismo, eu não sei especificamente, mas tem uma colega que está fazendo projetos de doutorado lá para fazer com o Pablo. Ela é médica e ela quer usar um modelo para medicamentos de melhoramento humano, né? de enhancement, né? De melhora da atenção, essas coisas, né? Qual que é o pressuposto envolvido nessas pesquisas, sobre o que significa ter mais atenção, né? Se é isso que muda ou não, e, enfim, é um debate talvez próximo. Transhumanismo especificamente eu não sei.
Bom, mas acho que é isso. E com certeza semana que vem um selfie de todos, né? Quero registrar. Né? Seria ótimo. Obrigado, Léo. Obrigado, Alisson. Todo mundo ficou até agora. Pedro, a Marília havia colocado... não, tu já comentou, né? Sobre transhumanismo, né? Isso. E meu conservadorismo. Tá, sorry. Tá, vou encerrar a gravação aqui. Boa noite, pessoal.